E o tema do vídeo de hoje é as 3 mentiras que contam sobre o anticoncepcional. Como eu sempre digo, sejam muito bem-vindas aqui a essa vida livre do anticoncepcional. Para quem chegou agora, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. E nesse canal, nesse perfil, eu ajudo mulheres a viverem livres do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Muitas aqui de vocês me mandam mensagem ou comentam lá embaixo dos vídeos: eu queria tanto parar de usar o anticoncepcional, meu Deus, ele tá me fazendo muito mal, engordei demais depois que eu comecei a usar ele, minhas pernas muito inchadas, cheia de varizes, eu nunca nem tinha pensado que poderia ser o anticoncepcional. Agora faz todo sentido, porque foi depois que eu comecei a usar o anticoncepcional. Eu não tinha varizes antes. Só que eu não paro porque... Aí vem, né? Não paro porque meu ciclo era irregular, não paro porque tenho medo de engravidar, não paro porque eu tenho medo, eu vou voltar a ter espinha, não paro porque o meu fluxo menstrual era muito intenso e agora eu tenho medo de parar e continuar intenso, sofrer com cólicas. Então vamos entender como é que é, vamos falar, vamos lá. Começar com a primeira mentira que conta. Vamos falar assim, né? O que não é verdade, né? Primeira coisa que não é verdade que contam pra vocês. Então, você que não quer parar de usar o anticoncepcional, a despeito de tudo que você sofre com ele, porque você tem medo das suas espinhas voltarem. Não, eu tenho medo porque o anticoncepcional tratou as minhas espinhas. Ele resolveu o problema das minhas espinhas. Aí você tá aí, sofrendo com dor de cabeça, sem desejo pelo marido, engordou, tá com varizes, ou então você é daquela que tem dor de cabeça com tontura, que fica com náusea, tá um sofrimento, mas você não quer parar porque, afinal, você te deram um anticoncepcional com a promessa de que ele ia curar a sua espinha. Mas veja, na realidade, o anticoncepcional não está tratando a causa das suas espinhas, tá bom? Não está tratando a causa, ele só está mascarando o fator ou os fatores causadores das suas espinhas, da sua acne. Como assim, Fê? Peraí, doutora, não tô entendendo mais nada. Eu tomei, as minhas espinhas melhoraram. Eu entendo. Mas, se você parar de tomar, ou talvez você já tenha até parado, elas voltaram, não voltaram? Eu aposto com você, eu tenho quase certeza que essas espinhas devem ter voltado. Por quê? Porque não estava sendo tratada, ela não foi tratada, ela foi mascarada com os hormônios do anticoncepcional. Como é que funciona isso aí? Por que é que ela mascara e não trata? Porque assim, a pílula, né, os anticoncepcionais em geral, eles são formados de hormônios artificiais. Vamos falar da pílula, que é o que mais se usa para tratar a espinha. A pílula carrega dentro dela uma dosagem hormonal de estrógeno sintético, que é o etinil-estradiol, muito alta. Tem muito estradiol artificial na pílula. E esse estrógeno traz essa vantagem para a mulher que toma a pílula. Ele seca a pele de vocês, deixa a pele bem sequinha. Porque esse estrógeno sintético diminui a produção das glândulas sebáceas. Então, toda aquela oleosidade que normalmente é produzida pelas glândulas sebáceas, ela diminui. Porque esse estrógeno inibe a produção do sebo pelas glândulas sebáceas. Portanto, a sua pele fica menos oleosa e menos propícia a desenvolver a acne. Naturalmente, mesmo a mulher que não usa anticoncepcional, ao longo do ciclo menstrual, quem não usa anticoncepcional já deve ter observado isso. Tem um período do mês que a pele fica sequinha, bonitinha, parece pele de boneca de bebê. E tem um outro período do ciclo menstrual que você fica com a pele mais oleosa e aparece uma espinha aqui, aparece aqui no queixo, né? Eu mesmo sempre tenho, ou aqui na testa, ou aqui perto aqui da orelha, assim, onde começa a orelha antes da menstruação. Sempre! E isso é decorrente da variação hormonal que a gente sofre dentro do ciclo menstrual. Mas o que acontece é que você que está tomando a pílula está o tempo inteiro com os níveis de estrógeno artificiais, né? No caso é artificial, você está tipo tomando uma bomba, vamos pensar assim, uma bomba hormonal. E ele está mascarando essas espinhas, essa oleosidade, né? Mas se você que está usando anticoncepcional tinha uma predisposição a ter acne, você vai perceber que quando você parar de usar o anticoncepcional,
a acne vai voltar. Ou seja, o anticoncepcional não tratou a acne, porque ele não trata a acne. Ele mascara a causa. Ele não deixa ela aparecer porque tira toda a oleosidade. Então você estava, na verdade, maquiando as suas espinhas com um medicamento muito forte, que é a pílula. Então, se chegar um dia, porque assim, você está suportando esses efeitos colaterais do anticoncepcional para ficar com a pele bonita. E eu entendo, gente. A nossa cara é a primeira coisa que a pessoa vê. Você vai sair, vai para um evento, você vai no trabalho, você quer se olhar no espelho, você não quer ver você cheia de espinha. Mas vá trabalhando isso na sua cabecinha, o seu psicológico trabalha dentro de você, toda a sua questão, a vaidade, todo mundo, a gente é vaidoso, claro, mas assim, trabalha além, vai assim, e minha saúde? E essa dor de cabeça? Será que eu tenho alguma coisa a mais além da dor de cabeça por causa do anticoncepcional? Nossa, e meu relacionamento? Como é que tá? Porque tá ruim, eu não tô tendo desejo pelo meu marido. Vai chegar um momento em que você não vai suportar mais as dores que o anticoncepcional te causa e você vai precisar parar. E as espinhas vão voltarem. E você tem que trabalhar e lidar com isso. Aí como é que você vai fazer? Você vai que ir atrás das causas da sua espinha. O que que tá então me causando essa espinha? Passei anos aí mascarando, poderia ter tratado já há muito tempo essa causa, né? Porque hoje em dia já se sabe que o aparecimento da acne está relacionado a alterações hormonais, às vezes uma mulher que produz muito hormônio andrógeno, e aí ela produz mais oleosidade na pele, e ela fica mais suscetível a desenvolver as espinhas, ou deficiência de algum nutriente, como por exemplo o zinco, já foi relacionado também à predisposição, então vê como é que tá, né, as suas taxas. Dieta, sua dieta interfere totalmente também no aparecimento das espinhas. Se você come muito carboidrato, muito açúcar, muita gordura, alimentos inflamatórios, alimentos industrializados, é uma soma, você vai somando fatores causadores das suas espinhas. Ou seja, se você às vezes está aí usando anticoncepcional, mas está com esses hábitos todos ruins, nossa, vai parar o anticoncepcional, é batata que essa espinha tende a aparecer. Então vai atrás da causa. Outra coisa, às vezes você para de usar o anticoncepcional e já tem se levantado uma certa discussão aí de mulheres com problemas intestinais decorrentes do uso prolongado de anticoncepcional. Olha, então, problema intestinal. O intestino é onde nós absorvemos tudo o que tem de nutrientes no nosso corpo. Se o seu intestino está mal, você não vai absorver o que precisa ser absorvido. Você vai parar o anticoncepcional, vai até se alimentar bem, mas o seu intestino está sequelado pelo tempo que você usou o anticoncepcional. Então tenham paciência, que não é da noite para o dia, que seu intestino vai ficar perfeito depois de 10 anos de uso de pílula, e vai começar a absorver esses nutrientes. Tenham paciência, tá? Porque tem essa questão aí também relacionada ao aparecimento de espinhas. Se alimentem bem, mas não deixem de ir procurar causa, vai atrás. Fora essa questão do intestino inflamado, evitem os alimentos inflamatórios, né? Como eu falei, os industrializados, tudo que for de saquinho, que abre, saquinho, biscoito, essas coisas todas. É gostoso? É. Vou mentir se eu falar que eu não como. Eu como. Na minha TPM, eu preciso comer um negocinho industrializado que abre, eu gosto, é bom, mas eu não, tem limites. Nosso corpo realmente precisa de alimentos in natura, verdura, frutas, sementes, castanhas, comam isso. Nosso corpo, nossa pele reflete o que a gente faz com o nosso corpo. Então cuide do seu corpo. O corpo funcionando bem, o ciclo menstrual vai funcionar bem e a sua pele vai ficar boa também. Uma última coisa que pode causar espinha, estresse emocional. O estresse emocional também está relacionado ao aparecimento de espinha. Então eu vejo tanto de coisas que pode estar aí causando a sua espinha e que você pode tranquilamente tratar. Então, portanto, ao parar de usar o anticoncepcional, vá procurar a causa das suas espinhas e tratar a causa. Porque tratando a causa, você nunca mais vai precisar de anticoncepcional para poder controlar as suas espinhas. Quem que você pode procurar? A depender da sua causa aí, na verdade você não vai descobrir a causa, né? A não ser que você seja profissional de saúde, você vai atrás disso aí. Mas se não for, vai direto na pessoa que vai te ajudar. Sabe quem eu acho que você deve procurar? Um nutrólogo. Procure um nutrólogo. O nutrólogo, ele é um profissional médico, né, especialista em nutrologia. Eles estudam bastante essa questão da alimentação voltada com sintomatologia, patologia. Então, assim, procura o nutrólogo na sua cidade ou na internet, certo? Vai fazer uma consulta na internet, porque hoje em dia, depois da pandemia, é tudo assim.
Então procurem um nutrólogo para identificar a causa das suas espinhas. Em paralelo com isso, porque você deixou o anticoncepcional, dedique um tempo ao conhecimento do seu ciclo menstrual. Vai entender como é que funciona o seu ciclo menstrual, porque é só assim que você vai ser uma mulher que se livrou do anticoncepcional finalmente, com segurança, e que não vai engravidar sem querer. Mas então, isso que eu vou falar agora, eu aposto que tem um bocado de gente aqui que usa anticoncepcional por causa disso. Porque disseram para vocês tomarem anticoncepcional para regularizar o ciclo. Muitas mulheres na adolescência percebem não só o ciclo irregular, mas também o fluxo menstrual intenso e fortes cólicas menstruais também. E aí elas vão no médico. E aí, a depender desse profissional, não são todos, tá? Não tô generalizando, tem muito médico bom aí. Aí chega pra você e fala assim: ah, minha filha, você tá com ciclo irregular, tem que tomar anticoncepcional pra regularizar o ciclo. Ou então, ah, minha filha, seu fluxo tá intenso, você tá com anemia, é melhor bloquear o seu ciclo e você então usar anticoncepcional. Aí tudo bem, é um mal necessário que essa moça tome anticoncepcional por um determinado tempo, porque ela está tendo anemia. Aí é outra questão, mas estou falando agora de ciclo irregular. Aí essa mocinha vai, porque está com ciclo irregular, começa a tomar o anticoncepcional. Como é que vocês tomam a pílula? 21 dias tomando, depois faz uma pausa de 7 dias, né? Mais ou menos assim. Ou então de 4 dias, passando não sei quantos dias tomando, faz pausa de 4 dias. Enfim, vai resultar em 28 dias. A cada 28 dias você compra uma cartela nova. Isso é muito consistente na vida de vocês. E assim, como você toma todos os dias, certinho, consistentemente, você tem um sangramento que sempre acontece com aquela mesma frequência, dando a ilusão e a noção que vocês estão menstruando de forma regular, porque aquilo parece que regularizou. Só que na verdade você não está ciclando. Aquilo não é uma menstruação. Pasmem, algumas talvez nunca tenham ouvido isso. Aquilo que você tem todo mês não é menstruação, é sangramento de privação hormonal. Porque você parou de tomar a pílula. Quando você usa a pílula, você está bloqueando o seu ciclo menstrual, porque a pílula tem por objetivo bloquear a sua fertilidade, bloquear a sua ovulação. Então você nem está ovulando e nem está menstruando, porque a menstruação verdadeira, com descamação de endométrio, liberação de nutrientes que serviriam para alimentar o embrião, tudo isso só tem na mulher que não usa anticoncepcional. Nossa, Fê, mas eu sangro todo mês usando anticoncepcional, não é menstruação? Pelo amor de Deus, não estou entendendo mais nada, tô tudo doido na minha vida, meu Deus do céu. Não é menstruação. Aquilo é o sangramento de privação, uma resposta do seu corpo que estava sendo enganado. Você estava tomando uma bomba hormonal com uma dose muito alta, mesmo os remédios mais modernos que tem a dose pequenininha, ainda assim essa dose pequenininha, ela é suprafisiológica, ela é muito maior do que a gente produz naturalmente. 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, alguns 70 vezes maior do que o que a gente produz. Então, você fica tomando aquele remédio, tomando, 21 dias, aí chega lá, faz a pausa. Aí o seu corpo percebe essa diferença de hormônio no seu sangue e contrai o seu útero. Mas é uma coisa muito leve, é um sangramento fraquinho e pouquinho, não é menstruação. É sangramento de privação hormonal. Você não tem menstruação verdadeira. Beleza, feito isso, tá? Não fiquem tristes porque vocês não sabiam disso, vocês não têm a obrigação de saber, mas na bula tem lá, viu? Na bula de alguns medicamentos está até escrito assim: ela vai ter um sangramento no período da pausa, dando a ilusão ou fazendo ela achar que é menstruação. Eu já vi bula desse jeito. Eu fiz, caramba, ainda bem que essa bula tá dizendo, né? Que tá explicando aqui, tá dizendo que é mentira que ela vai menstruar. Enfim, como aquilo não é menstruação e aquilo não é ciclo menstrual, você não está regulando o ciclo, não tem ciclo aí, não tem ciclo. O ciclo não está regularizado, não está regularizando. O anticoncepcional não regula ciclo. E aí vem agora uma outra questão, que talvez você não saiba, mas assim, naturalmente, toda mulher que menstrua pela primeira vez, que a gente chama de menarca, ela está com o eixo, que a gente chama eixo cérebro, útero e ovários. É o eixo neurohormonal, porque neuro, né, que tá lá no cérebro, e hormonal, que os hormônios dela sendo produzidos lá dentro dos ovários. Esse eixo, nas meninas novinhas que estão menstruando agora, está subdesenvolvido, está em desenvolvimento.
Naturalmente, isso é fisiológico. Você não está doente. E como esse eixo está em desenvolvimento, essa menininha, essa mocinha, tem variações hormonais maiores que o normal, né? É como se fosse assim um desequilíbrio hormonal, vamos falar assim, que faz com que ela tenha uma cólica mais forte, ela tenha às vezes um fluxo intenso, ela tenha um ciclo irregular, ou ela tenha tudo isso. De fato, realmente é preciso que essa moça que está com fluxo intenso e tem anemia, os ginecologistas passam o anticoncepcional para ela bloquear o ciclo, parar de menstruar, viu? Elas param de menstruar, mas ela precisa, porque ela está tendo anemia. Mas a outra realidade é a menina que está com ciclo irregular. Ela não precisa de anticoncepcional, porque o anticoncepcional para essa menina não vai regularizar o ciclo. Ele vai só imitar um ciclo que é regular, de 28 dias, e que é uma mentira, porque ela não está menstruando regularmente, ela está tomando remédio, fazendo a pausa, tendo sangramento de privação, com a frequência de 28 dias, mas não é o ciclo regular que regularizou. Esse trabalho foi publicado na revista Anais de Pediatria 2018, um artigo super recente, uma revisão de literatura. Para quem não é da área da pesquisa científica, o que acontece? A gente, cientista que faz estudo científico, que faz? Às vezes faz umas revisões, junta vários estudos que todo mundo do mundo inteiro fez e põe num só. Esse é um desse tipo aí. E aí ele fala o seguinte aqui, ó. Até botei o quadradinho, ó. Eu vou traduzir para vocês. Pode levar até 2 anos desde a primeira menstruação para amadurecer o eixo hipotalâmico e pituitário e gonadal, que é o eixo que eu te falei. O eixo, essa palavra feia significa só eixo neurohormonal, que eu expliquei para vocês. Leva até 2 anos para desenvolver o eixo hipotalâmico e gônadas. Com 1 ano após a menarca, 75% das meninas vai ter o ciclo entre 21 e 45 dias. Lá pro 5º ano depois da menarca, 90% delas vai ter o ciclo regular. E 75% desses ciclos serão ovulatórios, que vai vir com a ovulação. Ou seja, nesse meio tempo é normal ter oligomenorreia. O que é oligomenorreia? É ter uma frequência diminuída de ciclos, a diminuição de ciclos ao longo de 1 ano. Então, esse trabalho é um dos trabalhos científicos que existem e que já mostrou que irregularidade menstrual na duração do ciclo é algo fisiológico e que não requer tratamento com anticoncepcional. E que você pode viver livre do anticoncepcional mesmo que você tenha o ciclo irregular. Mas você só vai ser totalmente livre, viver com segurança e sem engravidar, sem anticoncepcional, se você for conhecer o seu ciclo menstrual. Porque mesmo que o seu ciclo, por alguma razão, já você mais velha, já lá com seus 28, 30, 32 anos, se seu ciclo desregularizar ou ficar irregular, porque isso pode acontecer, fatores emocionais, por exemplo, ou fatores físicos, você adoeceu, mesmo que ele desregule, se você souber identificar como é que você está fértil, quando é que você está não fértil, não vai ter medo, não vai ter insegurança, nem medo de achar que, ai meu Deus, eu posso engravidar qualquer... Não, porque você, quando conhece o seu ciclo, você sabe exatamente quando você corre o risco ou quando você não corre o risco de engravidar. Resumindo assim, de 3 a 5 anos após a primeira menstruação, o seu ciclo estará regularizado. Isso foi comprovado por estudo científico. Vamos agora para o nosso último tópico para falar sobre um assunto que também às vezes pega vocês falando assim, olha, isso aí, não, é mentira isso aí. Ó, por exemplo, eu fui no médico porque eu queria mudar o meu anticoncepcional, eu queria parar, não estava aguentando mais de dor de cabeça. Ele disse que não tinha nada a ver não com anticoncepcional, que é para eu tomar um remedinho e ir embora. Que aquela dor de cabeça não tem nada a ver. Não, doutor, mas é todo dia, doutor. Toma uma pílula, dá umas horinhas, eu tenho dor de cabeça. Acredita, doutor? Não, é coisa da sua cabeça, tem nada a ver não, tem nada a ver, minha filha, vai-se embora, vai-se embora. Ou então a outra que mandou mensagem esses dias foi... Ah não, essa aqui que é coisa da cabeça. A outra mandou tomar um remedinho e ir embora. Essa que foi assim, eu fui lá porque eu tava tendo muito ressecamento, falta de desejo pelo meu marido e eu queria mudar o anticoncepcional, porque não tava dando certo. Aí foi lá e ele disse assim, ele disse que a minha falta de libido é coisa da minha cabeça.
É para eu tratar a minha cabeça, para fazer terapia que não tem nada a ver com o anticoncepcional. Olha isso. Como eu falei, viu? Tem médico bom, tem médico ruim, tem médico bom, assim como tem engenheiro bom, tem engenheiro ruim, tem professor bom, tem professor ruim, tem professor que tem didática, tem professor que não tem didática, tem tudo, tem bom e tem ruim, certo? Tem gente que faz bolo bom, tem gente que não faz um bolo tão bom, certo? Então, o que acontece? Você pode ter ido para esse médico que não se atualizou e que não sabe ou que não valorizou a sua dor de cabeça, não valorizou o seu ganho de peso, não valorizou os seus outros problemas, né? Tontura, náusea, e mandou você embora. O que é muitas vezes um risco, porque, por exemplo, eu entrevistei uma mulher outro dia, a Juliana Bardella, vocês devem ter visto o caso aqui, quem tá aqui, quem já viu, quem já consumiu e maratonou meus vídeos, como alguns de vocês fizeram, viu o relato dela, dor de cabeça intensa, ela foi parar no pronto-socorro e era trombose venosa cerebral. Então, muito cuidado. Então, mais uma mentira que contam? Que o anticoncepcional não causa efeito colateral? Será que não mesmo? Vou pôr na tela, vejam aqui comigo isso aqui, ó. Eu tenho, sem brincadeira, eu tenho muitos, uma centena, tipo assim, de artigos só sobre efeitos colaterais do anticoncepcional. Eu selecionei aqui alguns mais relacionados com as queixas de vocês. Por exemplo, alteração do humor, sensação de depressão, né? Como eu coloquei ali, ó, association of hormonal contraception with depression, tipo associação do contraceptivo hormonal com depressão. Tem ali outro, contracepção oral e os ossos. Algumas aqui já devem ter me ouvido falar que a longo prazo ele pode provocar osteoporose, porque na mulher que usa a longo prazo, ele diminui a densidade mineral óssea. Outro estudo ali, alto risco de trombose venosa associada com drospirenona containing oral contraceptives. Um estudo de coorte mostrando então aí essa maior predisposição à trombose em mulheres que usam esse tipo de anticoncepcional. Nesse outro aqui, controvérsias e contracepção, ele tá trazendo também vários efeitos colaterais. A minha imagem tá bem em cima, mas esse aqui falava sobre enxaqueca, sobre alteração do desejo sexual, hipertensão arterial, é o que fala esse artigo aí. E por que controvérsias? Essa revisão tá falando que tem estudos que mostram alterações e outros que não mostram tanto e falam assim, não conseguimos chegar a uma conclusão. Mas uma coisa é fato, e contra fato não tem argumentos. Existem mulheres sofrendo efeitos colaterais e muitos desses efeitos já foram comprovados por meio de estudo científico. Pode ser que você aqui não tenha um problema nos ossos, mas pode ser que outra colega aqui na live tenha, se ela for ver como é que tá a densidade mineral óssea dela, ou que ela vai ter no futuro. Pode ser que você não tenha hipertensão arterial, mas uma aluna minha, Marina, teve. Muito provavelmente a maioria de vocês aqui tem alteração do humor, né? Com aquele perfil mais deprimido, com alteração da libido, e isso foi comprovado. Aí eu fiz o print aqui de uma bula. Esse que está em português é o print de uma bula, de uma pílula muito usada por vocês. É lógico que eu não vou falar o nome porque não quero confusão com ninguém, nem quero fazer propaganda para ninguém, só estou falando aqui a verdade. Então, é o print dessa pílula. E aqui vocês podem ver, ó, reações adversas comuns. Náusea, dor abdominal, aumento do peso corporal, dor de cabeça, depressão, alterações do humor, dor nas mamas, incluindo hipersensibilidade. Reações adversas incomuns. Vômitos, diarreia, retenção de líquido, enxaqueca, diminuição do desejo sexual, aumento do tamanho das mamas, erupção cutânea, urticária. Eu tive uma aluna que tinha urticária, ela se coçava todinha, a Josi, e se coçava todinha e nunca ninguém disse pra ela que era um anticoncepcional. E ela também nem se ligou de ler a bula, até porque muitas de vocês têm medo de ler a bula. Porque você fala assim, poxa, eu não vou ler a bula não porque vai ter um bocado de problema, só que eu também tenho medo de engravidar. Então é melhor ficar com esses problemas todinhos do que ler a bula. Mas vejam, vocês estão aqui comigo vendo que existe um jeito de se livrar do anticoncepcional e não engravidar. E esse jeito é conhecendo o ciclo. É real, os efeitos colaterais existem, que são os efeitos adversos, os efeitos indesejados do anticoncepcional. Você tá certa sim. Se alguém questionar, procura no Google. Se alguém falar para você que é mentira, que é coisa da sua cabeça, procura no Google, mesmo em português, porque vai aparecer alguma coisa. E aí você vai conversar
com essa pessoa e falar, não, eu realmente estou com esse problema, eu já me informei, eu vi que tem a ver com isso e aquilo, não tem outra causa. E outra, sabe quando é que vocês vão confirmar que o causador das suas dores, do seu ressecamento, da falta de libido, do seu ganho de peso, das suas varizes, da tontura, da náusea, de tudo isso que vocês sentem, é o anticoncepcional? Quando vocês pararem e vocês vão ver tudo isso desaparecer. Pode escrever. Pode escrever. Se você for uma exceção, que não, é outra causa, meu negócio era outra causa mesmo, ok, mas saiba, você vai ser assim a exceção. Porque realmente, na minha experiência, todas as mulheres que param de usar o anticoncepcional e vêm, né, aprender a dominar o ciclo, essas mulheres ganham outra vida. E como eu falei, parou o anticoncepcional, seguiu o caminho certinho, você não vai engravidar sem querer. E em relação a essa outra vida, lembra? Quem estava aqui ontem, eu fiz uma analogia, né? A vida da mulher que para de usar o anticoncepcional. Quando eu falei para vocês que eu andei na lagoa ontem, até levei meu filho agora de manhã para andar e fazer a mesma coisa. Eu falei, filho, mamãe ontem veio andar aqui na lagoa e eu descobri uma coisa, filho. Eu descobri que andar ao contrário é mais bonito, filho. Aí ele fez, mãe, eu quero com você. Aí a gente foi, né? Ele fez, nossa, mãe, que lindo ver daqui essa vista. Eu fiz, olha só, esse passarinho assim, essa, né? E a moral da história, às vezes você é a mesma pessoa, só precisa mudar a perspectiva de olhar, né, para a sua vida. E pode acreditar, estou falando por todas as mulheres que eu acompanhei, muitas mulheres, dezenas de mulheres que pararam de usar o anticoncepcional, aprenderam como o ciclo delas funciona e que hoje vivem mais felizes, com desejo pelo marido, melhoraram o casamento, perderam peso, nunca mais tiveram dores nas pernas. Essas mulheres não querem outra vida em que até a Fernanda, até me arrepio aqui, essa Fernanda, essa minha aluna que entrou aqui, ela até comentou assim no grupo, ela falou assim, meu Deus, mas que coisa esse remedinho, né? Tira tudo da gente, tira a nossa emoção, tira a nossa vontade de ficar bonita, de se sentir bonita, de ficar vaidosa. É uma tristeza. Eu acho que ela comentou mais ou menos assim, né, Fê? Se quiser comentar alguma coisa aí. Eu vou tentar fazer os prints para mostrar para vocês, tá? Eu vou tentar, não tô prometendo não, porque o dia tá muito corrido, tem muita coisa para fazer. Mas eu vou tentar fazer os prints para que vocês se inspirem nessas histórias e façam essa diferença na vida de vocês no ano que vem. Certo? Eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa nova aqui hoje. Se não aprendeu, mas se só deu estalo já na cabeça de vocês, eu já vou ficar feliz, satisfeita com isso. Que você não perca o foco em você mesma, pois você merece, você é mulher. Você merece se sentir mais saudável, mais bonita, mais segura, mais feliz. Tudo isso sem anticoncepcional. Só assim é possível. A mulher só vive a essência da mulher, o que ela nasceu para ser quando ela para de usar o anticoncepcional. Porque o anticoncepcional bloqueia tudo na vida da mulher. Bloqueia os hormônios. Nossos hormônios são nossa essência. Imagine um homem sem testosterona. Imagine como é que ia ser esse homem. É a gente sem o nosso estrógeno, sem nossa progesterona. Então, para que a gente viva a plenitude do ser mulher, a gente precisa parar de usar o anticoncepcional. Vocês precisam deixar o anticoncepcional, perder esse medo, buscar soluções, né, que vão resolver o problema de vocês. E hoje eu falei as 3 mentiras que contam sobre o anticoncepcional. Né? O que eu falei aqui hoje? A primeira mentira é tratar a espinha, regularizar o ciclo e que ele não causa efeitos colaterais. Meninas, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui hoje. Não percam o foco. Que bom que vocês aprenderam. Maravilha. Meninas, um beijo muito grande. Beijão, a gente se vê